Eu queria entender o que acontece. Eu fico um mês fora e brotam uma quantidade de pessoas absurdas falando asneiras sobre perfumaria, fingindo que sabe, vendendo curso. Gente, assista esse vídeo porque, assim, nesse um mês que eu fiquei fora, chegaram 3, 6, 9 perfumes para mim. Não vou colocar tanta informação nesse vídeo para ele não ficar tão extenso, mas ainda assim tem a resenha desse daqui que foi um presente, tá? Que eu tenho certeza que é um dos perfumes que vocês mais são curiosos, mais buscam e procuram no momento, só que, claro, com transparência e muita sinceridade. Ex Nihilo, Denonist, a versão Strato. Então, assista essa resenha maravilhosa até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado, tá, por estar realmente demonstrando interesse. Algumas pessoas até perguntaram se estava tudo bem comigo, tá? Eu estava tirando um tempo para dar uma organizada, tá muito corrido, tá? Tô com bastante demanda, tá, na minha vida pessoal e profissional. Mas, como sempre, voltando aqui com bastante qualidade, sinceridade e sem aquela publicidade que vocês detestam e estão cansados de ver. Então, a única coisa que eu peço é se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui, tá? Que vocês gostam, né? O estilo de perfume que vocês gostam, tire suas dúvidas, ficam à vontade, tá? Também para criticar. Lembrando que eu não sou uma pessoa que é complacente com o público, né? Que faz o uso de contratipos. Tudo bem, você quer vesti-los, vesti-los não, né? Eles eu até falo usá-los. Mas eu não sou, tá? Mas respeito um pouco vocês, tá bom? Pessoal, antes de dar início nessa resenha aqui, desse presente maravilhoso, um pouquinho das chegadas, tá? Brevemente, não tá na ordem do que chegou primeiro, do que chegou por último. E tem um que esse daqui eu preciso deixar claro para vocês, que tá aqui, a Moage Outlands. Frasco, bem bonito. E por que eu tenho o frasco dele? Ano passado, se não me falha a memória, em setembro ou agosto ou setembro, que eu gravei a resenha dele, quando eu testei, eu falei exatamente assim: pessoal, é um ótimo perfume, mas não vejo ele na minha coleção. Por que agora ele apareceu aqui? Tá? João, você mentiu, você foi hipócrita? Não, longe disso. Quando eu testei esse perfume, estava numa onda de calor e queimadas, tá? Aqui na região onde eu moro, muito intenso. Então tava um calor muito forte. Por mais que agora eu esteja com o ar-condicionado ligado, hoje não é um dia tão quente, eu tive a oportunidade de testá-lo novamente em um dia mais frio. Não só à noite, em um dia mesmo mais frio. E ele se comportou de uma forma totalmente diferente e foi isso que despertou em mim essa vontade de tê-lo na coleção. Tá? Novamente, na resenha eu falei que ele é um ótimo perfume, mas não vi ele na minha coleção. Depois que eu testei, para vocês verem como realmente é necessário testar mais de uma vez o perfume e em diferentes climas, tá? Porque ele se comportou de uma forma totalmente diferente. É um perfume, assim, aristocracia pura, tá? Muito sofisticado mesmo. Então, a Moage Outlands chegou para mim. Chegou também um dos perfumes mais versáteis, assinatura e fáceis também da casa, Gently Fruit, da Maison Francis Kurkdjian. Eu acho que eu não tenho resenha dele, mas logo logo eu lanço. Essa daqui é a versão Silver, tá? É a versão um pouco, vamos falar assim, né? Um pouco mais masculina, mas ainda assim agrada muito o público feminino. Por que eu falei desta versão? Tá? Porque a versão Gold, ela tende mais ao feminino, só que agrada também ao público masculino, tá? Que fique claro isso. É um dos perfumes mais versáteis. 70 ml dele não é nada, não são nada 70 ml, tá? Porque você toma um banho
com ele. Ele é muito viciante, tá? Agora, chegou um caminhão de Clive Christian. Rapidinho, então, tá? Hedonistic, né? Jump and Kiss, da Clive. Frasco bem bonitinho, chegou pra mim. Agora, caminhão, né? Vamos lá. Timeless, da Clive Christian. Chegou também. Esse perfume é bom. Deixa eu ver qual que é esse. Sim, ele apareceu aqui. Blonde Amber. Assim como o Lorenzo Pasaglia, tá? Eu sempre me esqueço o nome dele, mas sempre me recomenda o Arctic Sea. Ele vai aparecer aqui no canal, seja em amostra, seja em frasco, em compra cegas, tá? Você tem minha palavra. Aqui nós temos Rock Rose, lembrando que não é o antigo, tá? O antigo tinha umas escritas em branco, esse daqui é na versão nova. E algo interessante que a Clive, por mais que elas possam reformular os frascos, o aroma não muda. Isso é muito bacana mesmo. Eu peguei o Iconic, mas o Iconic eu já tinha aqui, já tem até a resenha dele, então ignorem. E o Town & Country. O que esse perfume fez de sucesso no dia que eu vesti ele foi assim, fora da curva. Pessoal, então essa é uma breve, tá, menção aos perfumes que virão aqui no canal. E vamos dar início à resenha de Ex Nihilo, tá, de Hedonist Strato. A tampa dele, tá, ele tem esse interior azulado dentro da tampa. Não é uma tampa de plástico, amém, tá? É uma tampa metálica. Tem essas inscrições aqui em cima, essa lateral. Este frasco é um frasco de 100 ml, tá? É um frasco que tem sim uma pegada muito boa, tá? Para o dedo, seja com o dedo indicador quanto o dedo médio, dá para sim borrifar, não tem problema nenhum. O borrifador é um borrifador muito bom, tá? É bem generoso. Creio que deu para perceber, né? É um borrifador realmente generoso. Algumas inscrições aqui embaixo do frasco. Deixa eu ver se tem algo útil. A concentração, né? Falando que ele tem o vaporizador. A volumetria do frasco, o endereço. Deixa eu ver se ele tem batch code. Eu acho que isso seja o batch code dele. Né? Ele está falando aqui que ele tem 80% de álcool e 20% de óleo essencial. Dando início, tá? Foi um presente, é o primeiro perfume da casa. Então, pode ser que venham mais perfumes, pode ser que não venham. Mas agora, algo muito sério sobre ele, tá? Deixa eu só entrar aqui para colocar. Tá pronto, vamos lá. Ele é um perfume lançado no ano de 2024, tá? Ele tem uma outra variação, que é a sua versão Eau de Parfum. Eu não conheço a versão Eau de Parfum, tá? Então não irei opiná-la, ok? Hoje a opinião é somente da versão Strato. É um perfume com uma construção não original, mas que tentou e se esforçou, tá? Para ser diferente. Mas ele lembra, sim, tá? O DNA, a proposta do Bulgari, né? Bulgari, Tiger ou de Parfum. Tá bom? É o EDP. Por quê? Eu tô com uma amostra, um travel size da versão nova, se não me engano, que é Strato, e ela é bem diferente, tá? Ela é bem diferente mesmo, tem um valor bem mais elevado. Dando sequência aqui, tá? As suas notas de topo, ela é aquela abertura bem genérica, tá? Não que seja tão sintética, que é, mas ela tem sim esse lado mais apelativo em agradar. É um perfume muito apelativo, dificilmente uma pessoa não vai gostar, tá? Já adianto para vocês, dificilmente ele será rejeitado. Certeza, tá bom? Gengibre, toranja e bergamota. Essa abertura não tem erro, tá? Ela é totalmente assertiva. Totalmente assertiva.
ela é apelativa, ela faz esse apelo comercial. Lembrando que aqui é uma casa que, pelo que eu estou vendo, está sendo considerada de ultra luxo. Eu não vejo, mas quem sou eu para rotulá-las? Mas é uma casa considerada de ultra luxo, que está ganhando muita força no mercado, muita força mesmo, e vamos ver onde vai. A sua nota de coração tem a Akigala Wood. Antes de eu terminar aqui, né, que é a madeira de cedro e a lixia, o que é a Akigala Wood, tá, pessoal? É uma molécula sintética de amadeirado com citrinos, tá? Isso é o Akigala Wood, certo? Vamos falar assim, a grosso modo, é uma madeira cítrica, um cheiro amadeirado cítrico, certo? Madeira de cedro, para deixar o perfume um pouquinho mais sóbrio e elegante, tá? Que o cedro faz muito bem isso. E a lixia para dar um toque frutado, doce na evolução desse perfume. Só que é um frutado doce. Lembrem-se disso. Não é um perfume diabético, não é um perfume gourmand, não é um perfume oriental, tá? Aqui é um perfume amadeirado citrino. Ponto. A sua base tem madeira de âmbar, vetiver, patchouli e a fava tonka, tá? Uma base mais sóbria, mais séria. É muito elegante esse perfume. É um perfume assinatura. É um perfume versátil. É um perfume para homem, tá? É um perfume que pode agradar sim ao público feminino e está tudo bem utilizá-lo. Está tudo bem vesti-lo. Tudo bem, se você gosta, pode sentar o dedo no borrifador. A única coisa que eu deixo claro, tá, para vocês neste perfume é que eu, João, não vejo sentido em pagar, tá, o valor que ele é cobrado, tá? É um ótimo perfume, tem um desempenho aceitável pela sua construção olfativa, agrada, tem versatilidade, é elegante, é um perfume aristocrata, é um perfume chique, sofisticado, luxuoso, ele é tudo isso. Pode ter certeza. Porém, na minha opinião, existem alternativas melhores para ele e mais naturais, que é algo que eu prezo. Né? Vocês estão cansados de saber que eu, João, não prezo tanto por desempenho. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu ver se esse é o Rock Rose, do Blonde Amber. O Blonde Amber tem um desempenho assustador e tem um aroma tão bom quanto o seu desempenho. A única diferença tá para o Nihilo é que ele tem mais qualidade. Isso é um fato, tá? Não tem como discutir isso. Narizes honestos, dessa vez não vou usar nem treinados, honestos, admitem isso. E é isso que você precisa entender. Ah, João, quer dizer que eu não tenho que comprar o perfume? Não. É a minha opinião que pode mostrar para você que tem outras alternativas. Mas se você gostou, você falou, nossa, é o perfume da minha vida, compre, vista, tenha bons momentos e tá tudo bem. Certo? Ele é um perfume que abre fresco, ele abre refrescante. Por quê? A toranja, né, esse grapefruit, a própria bergamota e vem o gengibre que traz esse frescor e, né, deixa ele até mesmo revigorante, é muito gostoso. É apelativo, como eu disse. E faz muito sentido esse perfume aqui no Brasil, porque é um clima tropical, é um clima mais quente, em algumas regiões até um pouco mais úmido, só que, né, o preço dele se encontra alternativas melhores, tá? Em relação à qualidade, tá bom? No que ele vai evoluindo, ele se torna amadeirado, levemente frutado por causa da lixia. E esse citrino que tem do Akigala, que tem sim, tá? Um toque muito forte nesse perfume, que deixa ele evidenciado, deixa esse perfume elegante. É versátil, é assinatura, tá? É assinatura. E, assim, você tá bem vestido? Vai estar te acompanhando. Você está um pouco mais descontraído na sua roupa? Ele vai te acompanhar bem também, tá? A versatilidade é bem grande, mas pelo preço a gente sempre vai considerar ele com um preço alto, com uma roupa, né, um pouquinho mais bem elaborada, planejada e trabalhada, certo? Sua base um pouquinho mais sóbria, levemente adocicada, madeirada.
levemente sensual. Tem, porque tem mulheres, tá? Agora vamos falar na minha posição como homem, na visão das mulheres. Elas podem achar, e acham também, perfumes cítricos, refrescantes, algo mais sexy, porque traz essa sensação de bem-estar, né? De homem que se cuida, que está sempre bem vestido, tá bom? Então, ele tem esse sex appeal que alguns outros perfumes possuem, como esse aqui e esse aqui. Esse aqui vai dar o que falar. Hedonístico vai dar o que falar. Então, assim, pessoal, experimentem, mas, novamente, é um perfume fácil de agradar, porém, na minha visão, não vale o preço cobrado, tá? Algo que vocês gostam bastante, que é o desempenho dele. O desempenho dele é muito aceitável para a sua construção olfativa. Ele vai te acompanhar, assim, pelas suas 8, 9 horas. Ele não projeta tanto, mas o que você borrifa em locais corretos, né, em lugares corretos, você vai estar sentindo ele, você vai se sentir bem, e na hora que sua namorada, esposa, amante, sei lá, estiver próximo, vai notar, tá? Creio que seja isso, tá? Realmente é uma resenha que é necessária. Eu quero trazer outros perfumes da casa. Tem um que eu acho que é Blue Talisman Extrato, e eles lançaram um que, se não me engano, que chama Lust Paradise. Quero trazer esses dois para cá. E tem o Brompton Immortals, que é um perfume exclusivo da Harrods. Tem a pirâmide olfativa apelativa também. Mas vou tentar, tá? Vou tentar aqui sim trazer, e é isso. Logo, logo a gente volta com uma frequência um pouco maior aqui no canal. Mas um prazer revê-los, e sintam-se à vontade para comentar, não só nesse, qualquer outro vídeo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, e cuidado com esses charlatões que estão aparecendo no Instagram em todos os locais. Cuidado. Tchau, tchau.